Fala pessoal, vamos para mais uma aula agora, aula 6, conhecendo o Tape Reading parte 2. Nas aulas anteriores te expliquei a base, a parte teórica do Tape Reading, te expliquei microestrutura de mercado, o que funciona, na verdade, qual é a relação entre microestrutura e fluxo. Te expliquei também, para quem quer, enfim, fazer a leitura da análise técnica, só dá uma olhada para trás também. Expliquei conceitos, agora vamos para a parte prática de fato do Tape Reading, que são o quê? Fluxo na prática. Como você vai fazer a leitura do book, como você faz a leitura do Times and Trades, como você faz toda essa leitura junto também com o Volume at Price. Vamos para a tela. O que eu vou te explicar nessa aula? Eventos no book de ofertas, defesa de preço, lote escondido, atuação passiva dos players, Times and Trades, agressão continuada, tamanho de agressão, persistência de agressão, que são pontos muito relevantes, como eu comentei com vocês, que fazem impacto no preço. Volume at Price, o que é o caixote, o que é o rompimento de preço, o que é o mercado trabalhando em range. E vou também te apresentar algumas outras ferramentas bem interessantes para a leitura de fluxo, exatamente o Tape Reading, Volume at Market, mapa de fluxo e análise PTAX. Essa aula, pessoal, voltando aqui para a câmera, ela é bem focada no Profit, então você vai ver que praticamente toda a aula eu vou estar só mostrando para você o Profit. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora então no Profit diretamente sobre Tape Reading. Vamos falar aí das ferramentas, a leitura de Tape Reading. Nesse caso, eu vou utilizar o dólar, que é um ativo bem bom, interessante, assim, para a gente explicar esses eventos de leitura de fluxo. Para todo caso, vou em ferramentas, para quem estiver acompanhando já com o Profit, ferramentas, abra aí o livro de ofertas, ferramentas Tape Reading, ferramentas Times and Trades, melhor dizendo, e ferramentas, você vai no Volume at Price, aqui, ó. A gente vai estar acompanhando esses três recursos. A leitura de fluxo, ela nunca é solta. O que eu quero dizer com isso? No book você pode ter várias maneiras de acompanhar. Eu vou estar comentando com vocês, no Times and Trades também, no Volume at Price também. Mas você tem que entender que nenhuma ferramenta ela é solta. Solta no sentido seguinte, que você vai olhar para ela e vai dizer, ah não, eu vou acompanhar só o book, ou só o Times, ou só o Volume at Price. Não, é um raciocínio completo de leitura de mercado que você começa a montar. Você pode fazer operações curtas, pode fazer o que seria o scalping, né? Pode fazer operações mais longas no Tape Reading, que já seria o chamado Trade Location. Por exemplo, quando você vai fazer uma compra de uma região de preço, imaginando que aquela região é tão forte que a partir dali o mercado tende a subir bastante. Vamos lá, 25, 30 pontos do dólar, por exemplo. Então, são maneiras, são interpretações de mercado. O que é importante a gente começar a fazer? No caso do book, vou sugerir que vocês venham aqui, clicarem com o botão direito em propriedades. Vocês vão em filtros e vamos filtrar aqui as ofertas por lote, mostrando só lotes a partir de 3. Por quê? Eu quero retirar os robôs, para essa explicação ficar um pouco mais simples. Vou clicar também para essa explicação. Aqui em quantidade eu vou tirar a score institucional, que nesse caso não vem tanto ao caso, vamos dizer assim, e vamos tentar fazer um monitoramento aqui maiores ou iguais a 10 lotes de dólar, ou seja, de 50 contratos para cima. Então tá, então vamos começar com o book. Pois bem, o book, pessoal, é a atuação passiva dos players. O que é atuação passiva? Os players colocam ofertas naqueles níveis de preço, naquelas faixas de preço, os players estão colocando ofertas. O que é importante a gente saber, ficar bem claro? Que existem alguns eventos no book que eles vão te favorecer a tua interpretação do mercado. O primeiro evento que a gente comentou é a questão de defesa de preço. O que é defesa de preço? Os players algum player está posicionado em algum nível de preço, alguma faixa de preço. Exemplo, tem players posicionados, vamos lá, vamos colocar aqui que tem vários players ou um player posicionado aqui na região dos 5,7. Você vê que tem aqui, ó, mais de um player, Itaú, Safra, UBS, BTG. A gente nunca vai saber 100% o que está acontecendo com aquele participante, por exemplo. A gente não vai saber se o player está comprado, está vendido, se ele está zerando, se ele está estopando 100%, não tem como saber, é impossível. A interpretação que a gente vai fazer é com base nas informações que estão sendo passadas, no raciocínio que a gente tem a partir das ferramentas. Mas a gente sabe que tem um volume de ofertas nessa região. Por que tem um volume de ofertas na região? Por defesa de preço, seja por posição, seja por algum outro motivo. Então os players, no book de ofertas, eles dão a cara, eles mostram que eles querem comprar ou querem vender em um nível de preço. Inclusive, se uma oferta ela permanece
há mais tempo, ela tem de ser uma oferta verdadeira. O que seria uma oferta verdadeira? Uma oferta que realmente o player quer comprar, realmente ele quer vender naquele nível de preço, certo? Então, a gente está sabendo, por exemplo, uma oferta que já está ali há mais de 30 minutos no book, então uma oferta significativa para nós. A gente está sabendo que tem players que estão colocando ofertas aqui, que estão apregoando ofertas nessa faixa de preço. Só que a gente tem que saber o seguinte, as ofertas são significativas? Muito provavelmente sim, né? São ofertas a partir de 50, de 100 contratos, então são ofertas interessantes. O que é a defesa de preço? O player coloca ofertas ali, o mercado vem nessa região, o mercado vem buscar, por exemplo, a liquidez, porque onde tem oferta, onde tem liquidez, o mercado tende a buscar. Então os players começam a agredir, chegam nessa região, começam a agredir, nesse caso aqui começam a tomar as ofertas, né? Começam a agredir, o agressor comprador começa a agredir, começa a comprar, começa a comprar, começa a comprar. Porém, os players que estão na venda estão defendendo essa região. Então eles começam a pregoar ofertas ali. Tem oferta, tem lote ali. O player mostrou que aqui tem lote, aqui ele não quer deixar passar, ele não quer deixar passar, no caso, para cima, né? Ele não quer que rompa essa região de preço. Então isso é uma das interpretações que a gente vai ter. Claro que, como eu comentei, nenhuma informação é solta, a gente vai ter que buscar algumas correlações com times and trades que eu vou mostrar para vocês, né, com o próprio volume at price, tal. Mas esse é um dos pontos, um dos eventos que acontece especificamente no book, ou seja, o mercado chega numa região, certo? Chega nessa faixa de preço, começam a agredir, só que tem lote, tem defesa de preço aqui. Então o mercado não deixa passar, os vendedores não deixam passar, nesse caso, romper essa região, tem lote, tem defesa de preço. Essa é a atuação passiva, é a defesa. Então, por que defesa de preço? Porque eles vão defender uma região de preço, eles vão defender uma posição. Outra coisa que acontece bem comum é o chamado lote escondido. O lote escondido é próximo à defesa de preço. A diferença é que a gente não consegue ver no book exatamente qual é a oferta que o player está. Por quê? Porque aparece, por exemplo, uma oferta de, vamos lá, 15 contratos, mas a bolsa permite que ocorra o envio da ordem iceberg, que é o seguinte, uma oferta de 15 contratos, que na verdade ela é uma oferta de 1000 contratos. Como assim uma oferta de 1000 contratos? Aparece para todo mundo do mercado 15, 10, 20, 25, uma oferta pequena. Mas na verdade esse player, ele está com uma oferta de 1000, 2000 contratos, certo? Às vezes não é tanto assim, né? Pode ser um pouco menos hoje em dia, assim, 500 contratos. Mas existe uma defesa específica de preço que é essa. Então, o mercado chegou numa faixa de preço, você viu, tem uma ofertinha de 15 contratos, você pensa, daqui vai passar fácil. O mercado começa a agredir, começa a agredir, começa a agredir. Só que não passa daquele nível de oferta. Você fica, tá, mas como assim não passa? Lote escondido, certo? O player está defendendo alguma região de preço com lote escondido. Está repicando o lote, que é o termo que se fala no mercado, fica repicando a oferta e defende aquela faixa de preço, aquela faixa ou aquela região de preço, com o lote escondido. Esse é um outro ponto. Mais uma questão em relação ao book é o blefe. O blefe é quando o player ele tenta induzir o mercado, ele coloca geralmente ofertas próximas ao spread do mercado e nesse spread, o que ocorre? O sujeito coloca lá uma oferta de 500 contratos de dólar próximo do spread. Olha, o que o mercado vem? Vai querer comprar na frente dele, vai querer vender na frente dele. Coloca uma venda aqui no 47, aqui próximo do spread do mercado, de 500 contratos. O que vão querer vender? O que vão querer fazer? Né? Vão querer vender na frente dele, porque tem defesa aqui, ó. Tem um lote defendendo um preço importante, então pode ser que o mercado ceda para baixo. Mas na verdade ele coloca a sua oferta e tira. Por isso que é muito importante você comparar com o próprio horário que o player colocou aquela oferta. Ou seja, ele colocou uma oferta e retirou. Ele está induzindo o mercado. Então, na verdade, ele não quer vender, ele daqui a pouco quer comprar. Ele quer que o mercado ceda para poder comprar mais barato. Então, tudo isso faz parte da leitura do book. São os eventos mais claros, vamos dizer assim, que ocorrem com a leitura do book. A defesa de preço ela é mais ampla, esses dois últimos que eu comentei eles são mais específicos, mas a defesa de preço de maneira geral é a atuação do player. Em relação ao times and trades, o que você vai ter que ver? Você vai ter que ver a agressão, você vai ter que ver em relação à agressão, se ela é uma agressão continuada,
se ela é uma agressão persistente e o próprio tamanho de agressão. Então, por exemplo, por que a gente utiliza muito a ordem original, que ela é a aba negócios agrupada, né? A ordem original vai mostrar especificamente as grandes agressões do mercado, exatamente a ordem a mercado que o player encaminhou. Então, o que é uma agressão continuada? É um player que continuamente compra, como aqui a gente conseguiu ver pelo menos aí 2 vezes, certo? Então, um player que está comprando de maneira continuada, ou seja, ele não compra uma vez só e para, certo? Se tem muito uma noção assim no tape reading que você deve acompanhar o estilo do player. O que é o estilo do player? Daqui a pouco a casa, né, propriamente o nome do player, daqui a pouco não auxilia tanto para você acompanhar a agressão. Mas o estilo do player, sim. Então, o player que agride em quantidades próximas, significativas e próximas. O que é significativo? Aí depende do ativo. Né? Mas, por exemplo, vamos lá, de 40, 50 para cima, certo? É significativo. Um player que agride 150, 200, mais ainda, certo? Então, um player que está querendo comprar. O que é uma agressão persistente, por outro lado? A persistência, ela está mais relacionada à compra a cada vez a níveis maiores ou à venda a cada vez a níveis menores. Então, o player ou os players que estão agredindo de forma continuada, não agridem uma vez e param, ficam agredindo. Só que essa agressão ocorre a preços cada vez menores, essa venda ocorre a preços cada vez menores, isso indica que os players estão querendo vender mais, tem lote para vender, e isso é o que empurra o mercado, certo? Esses grandes lotes aqui, por exemplo, aqui teria que fazer a correlação desde o início do dia, mas, por exemplo, um grande lote assim, isso aqui é uma formação também bem interessante, que é quando agride assim, normalmente é o player que estopou, porque não tinha liquidez no mercado para comprar, no caso, 800 contratos agora, né? Então, ele agredir em vários níveis de preço. Então, um player que provavelmente estopou ou tinha alguma notícia, alguma informação por trás. O tape reading é sempre isso. O tape reading é sempre ficar olhando a correlação dos players o tempo todo, certo? Por isso que muito no Times and Trades se utiliza o quê? O saldo, a evolução do tempo. Que você faz essa comparação das ferramentas, da situação dos players, tanto de maneira mais agressiva com Times and Trades, como de maneira passiva, olhando com o saldo, olhando qual é o posicionamento dele entre compra e venda, o que provavelmente os players estão posicionados. Obviamente, não é um trader que está operando pela Ativa, não é um trader que está operando pelo Itaú, não é um trader que está operando pelo BGC Liquidez, pela Morgan, pelo Bradesco, são vários, mas a gente consegue pegar que provavelmente desse volume aqui, tem provavelmente um player que está operando talvez até por mais de uma casa, certo? Então, lembrando aí dos conceitos de microestrutura que eu te passei antes, a leitura de fluxo é isso, certo? É identificar essa atuação. Então, comentamos aí da agressão continuada, o tamanho de agressão e a persistência. O tamanho, só reforçando, né? Não adianta ser uma agressão de 5 contratos. Agressões significativas é o que faz a movimentação de fato do mercado, é o player que você tem que estar de olho. Vamos aí falar um pouquinho do Volume at Price. O Volume at Price é uma ferramenta muito interessante. Por quê? Porque o Volume at Price ele mostra o interesse dos players. É uma maneira de agrupar os preços ocorridos aqui das negociações na dinâmica Book Times, certo? Então, sempre lembrando, né, que o que é a agressão? A agressão é quando um player aceita uma oferta. Então, tem uma oferta aqui no 9,5, vem um player e compra, ele agrediu. Aí ocorre a automática atualização realmente no Times and Trades. Certo? Então, é isso, né? Voltando aqui para o Volume at Price. O Volume at Price ele vai mostrar o interesse por parte dos players. Grandes negociações que ocorrem, né, nessas regiões aqui mostram preços que têm interesse por parte dos players. Então, eles estão, por exemplo, tem preços que são rejeitados e preços onde tem acúmulo. Onde tem acúmulo tem interesse. Geralmente são regiões que o mercado fica mais travado, fica mais lento. Por quê? Porque tem interesse tanto de compra quanto de venda. Então isso vai se refletir no Times and Trades, vai se refletir no book, certo? Porque os players já mostraram
e nessa região tem interesse. Então, se o mercado romper de forma muito forte, aqui pode ser uma região de demarcação do mercado. Vai marcar vai marcar um mercado comprador, vai marcar possivelmente um mercado vendedor, certo? O que pode muito acontecer? Que tipo de evento ocorre no Volumetric Price? Exatamente isso, a demarcação. Então, se o mercado rompe de forma muito forte para cima, vai embora, ou para baixo também, vai embora. São regiões fortes, né, de uma intensa negociação. Ou uma outra situação que pode ocorrer é a rejeição de preço. Então, o mercado chegou numa região e rapidamente foi rejeitado. Então, o mercado rejeitou essa região no dia ou naquele momento. Então, o mercado chegou naquela região, os compradores tentaram levar para cima nesse caso, não conseguiram rapidamente, o mercado veio, raspou para baixo e o mercado voltou, certo? Então, é uma região dita rejeitada. Então, fiquem sempre atentos com os acúmulos para demarcação de preço e também de regiões rejeitadas rapidamente pelo mercado. O que é importante ficar claro para vocês, um evento comum no Volumetric Price que é possível de você ver no Volumetric Price, você pode ver isso também pelo Book Times Interest, mas o Volumetric Price fica bem claro, que mostra as chamadas operações de caixote, que são os ranges do mercado. Então aqui, por exemplo, o mercado, vai para o 7,5, 8, volta para o 39, 9,5, 9. Vai de novo, 7,5, 8, volta para o 9,5, 9. Ou seja, fica nessa faixa de preço, fica trabalhando. Por quê? Porque aqui é o range. Aqui, as extremidades desse caixote, as extremidades desse volume de negociação, ele indica que o mercado está trabalhando dentro dessa faixa de preço. Então é outra possibilidade, o mercado consolidado, né? Um conceito que a gente trabalhou um pouquinho para análise gráfica, mas se aplica aqui também. Quer dizer, uma consolidação de mercado. O mercado não vai nem para cima nem para baixo. Ele fica dentro de um range, dentro de uma faixa de preço. Certo? Então, esses são os conceitos que eles podem ser apresentados para vocês. Todas as ferramentas, elas vão derivar do Book do Times and Trades. Você primeiro precisa entender a dinâmica entre Book e Times and Trades e depois você pode acompanhar outras ferramentas que até eu vou aproveitar e te mostrar aqui, que é o próprio Volumetric Market, uma ferramenta bem interessante para fluxo, e o próprio mapa de fluxo, que é outra ferramenta bem interessante. Então, o Volumetric Market vai mostrar todas as ofertas que entraram nos níveis de preço, certo? Tudo que entrou, tudo que é acumulado de ofertas por nível de preço, mostrando um pouco de forma um pouco mais clara a questão da defesa de preço. Então aqui fica um pouco mais simples de analisar. O mapa de fluxo, a gente tem vídeo também, eu vou deixar tudo na descrição dos outros vídeos, mas basicamente ele vai mostrar essa dinâmica que eu te comentei sobre time, sobre book, de maneira gráfica. Então ela é talvez um pouco mais visual, vamos dizer assim. E aqui em ferramentas você tem outros recursos, própria análise PETAX, análise VWAP, previsão de ajuste, áreas de valor. Tem outras ferramentas que você pode utilizar, todas elas aí. Tem vídeos aqui na parte, na descrição aqui desse vídeo, para você acompanhar também. Para finalizar, concluir essa parte de metodologias, uma pergunta bem comum, pode ser comum, só passar aqui, ó. Primeiro, olha, é muita informação? Sim, é bastante informação. Claro que aqui eu tentei resumir realmente para te passar os principais pontos, passar os pontos importantes, tentar extrair o máximo de informação útil possível para te basear realmente nas leituras. Só que uma pergunta também que pode ser bem comum para quem está começando é o seguinte: eu posso utilizar a leitura de fluxo e a análise gráfica? Sim, é possível. Você pode utilizar essas duas metodologias, uma mais voltada para confirmação de mercado. Então, por exemplo, às vezes você usa análise técnica, está acompanhando lá um suporte na análise gráfica, olhando no gráfico um suporte, mas quer ver se tem player agredindo, quer ver se tem defesa de preço naquele nível de preço, naquela região. Então você pode confirmar, por exemplo, boas entradas para análise gráfica com tape reading. E o inverso também acontece, bons pontos no mercado, ou seja, você pode perceber
que operando, por exemplo, na leitura de fluxo, às vezes o fluxo ele pode ficar um pouco confuso e você vai acompanhar com análise gráfica, vai ver quais são os bons pontos do mercado. Olha, aqui é um bom suporte, aqui é uma boa resistência. Então já vai te demarcar parâmetros, que é também bastante importante. Então, de certa forma, uma metodologia pode auxiliar a outra nesses aspectos. Então, obviamente aqui, como eu sempre comentei, quem vai fazer a técnica no fim das contas é você. Você vai definir, você vai ver o que vale a pena de compra, de venda, de suporte, você vai usar. Agora, é importante entender que sim, realmente é possível utilizar as duas metodologias. De certa forma, uma pode agregar bons conhecimentos para a outra. Beleza? Essa aula foi um pouquinho mais longa. Não tinha como não ser, né? Porque a gente está falando de método. E na próxima aula vamos falar sobre notícias. Especificamente, o que são as principais notícias no mercado que você tem que ficar atento e também, além das notícias do mercado, o que realmente é importante do ponto de vista de interpretação. Até mais!